Josué 13, versão King James, atualizada. O tempo passou e Josué se tornou idoso. Certo dia, Yahvé falou com ele: Eis que estás velho em idade avançada e ainda resta muita terra a ser conquistada por Israel. Essas são as regiões que faltam ser possuídas. Todas as províncias dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Seor, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte. Toda essa região considerada como cananeia. Abrange as terras dos heveus, isto é, dos 5 príncipes dos filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda, desde o sul, todo o território dos cananeus, desde Ara dos Sidônios até Efeque, a região dos amorreus. E dos gibeus e de todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon até Lebo-Hamate. E, finalmente, faltam todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, ou seja, todos os sidônios. Eu mesmo expulsarei essa gente da terra à medida que Israel for avançando. Tu somente tens que distribuir a terra aos filhos de Israel, conforme te ordenei. Agora, pois, divide a terra por herança entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo de Yahvé, lhes havia determinado. Essas terras iam desde Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, incluindo todo o planalto de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que havia reinado em Esbom e prosseguia até a fronteira dos amonitas. O seu território incluía ainda Gileade, bem como a região onde os jesuritas e os maacatitas habitavam, e também todo o Monte Hermon, e se estendia por toda a região de Bazã até Salcar, quer dizer, todo o reino de Og e Bazã, que tinha reinado em Asterote e Edrei, um dos últimos refaíns sobreviventes. Moisés os tinha vencido e tomado suas terras. Entretanto, os filhos de Israel não expulsaram os jesuritas nem os maacatitas, de maneira que até hoje os filhos de Jesur e Maacate seguem vivendo entre os israelitas. A tribo de Levi foi a única que não se deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo e consagradas a Yahvé, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes orientara. Moisés concedeu à tribo dos filhos de Ruben uma parte segundo suas famílias, clã por clã. Portanto, tiveram por território desde Aroer, que se situa às margens do ribeiro de Arnon, e desde a cidade que fica no meio do vale desse ribeiro, e todo o planalto depois de Medeba até Esbom, e todas as suas cidades no planalto, inclusive Dibon, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon, Jaza, Kedemot, Mefaat, Kiritaim, Sibma, Zeretsar, na Arabá, na encosta do vale, Bet-Peor, a subida do monte de Pisga, e Bet-Gesimote, todas as cidades do planalto e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom. Moisés havia aniquilado o reino de Seom e os príncipes de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, todos os vassalos de Seom que habitavam naquelas terras. Entre os que foram mortos na guerra, o povo de Israel matou à espada Balaão, filho de Beor, místico adivinho. Assim, os limites das terras dos filhos de Ruben eram demarcados pela própria margem do Jordão em seu território. Essas cidades e suas aldeias foram a herança concedida aos filhos de Ruben, segundo suas famílias, clã por clã. A tribo de Gade, também clã por clã, Moisés outorgou as seguintes terras: o território de Jazar, todas as cidades de Gileade, metade da região onde habitavam os amonitas, até Aroer, próximo de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramat-Mispá e Betonim, e desde Maanaim até as terras de Debir. No Vale do Jordão incluía Bet-Arã, Bet-Nirá, Sucot e Zafon. O restante do território de Esbom abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Kinneret. Essa foi, portanto, a herança dos filhos de Gade, segundo suas famílias, com suas cidades e povoados. Moisés entregou à meia tribo de Manassés uma parte segundo suas famílias, clã por clã. Esses descendentes de Manassés
Receberam um território que se estendia desde Maanaim e incluía todas as terras de Bazã, todo o domínio de Og, o rei de Bazã, todas as aldeias de Jair em Bazã, 60 cidades. Metade de Gileade e Asterote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Esse foi o território outorgado à metade dos filhos de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Essas, pois, são as heranças que Moisés repartiu nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, diante de Jericó, ao oriente. Mas a tribo de Levi, contudo, Moisés não outorgou herança material, porquanto Yahvé, o Deus de Israel, é a sua plena herança, como lhe havia prometido.